Hoje, no Sofá com a Ana, vamos falar sobre reinvenção, a capacidade de começar de novo, mesmo quando a gente já tem uma carreira consolidada. A minha convidada é Thaís, idealizadora do Clube Mover, Isso. contadora há mais de 25 anos, proprietária do Charlotte, que resolveu Mudar um pouco mudar a os ambientes, trajetória. né, profissional. Isso aí. Então, o Charlotte é um brechó Um brechó. de moda circular. Seja bem-vinda e fale um pouquinho mais sobre você pra gente. Muito obrigada. Olá, pessoal. Obrigada, Ana, pelo convite. Fiquei bem feliz pela oportunidade de vir aqui contar a minha história, tanto do empreendedorismo quanto de reinventar, como tu falou, né? Então, muita coisa legal aqui a gente tem para conversar hoje. Então, Thaís, que bom ter você aqui. Agora, conta pra gente como começou essa jornada de contadora, que foi a tua primeira trajetória, Exatamente, né? Então, eu tenho a graduação em contabilidade, que é minha primeira profissão, minha primeira paixão, né, como profissional, e que atuo até hoje. Então, época de iniciar a vida profissional, trabalhei 1 ano em comércio, em loja, né, loja de utensílios, e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no escritório contábil. Como secretária, pensei, vou lá, né, uma coisa diferente, buscava algo que depois eu pudesse fazer uma faculdade e tal. E comecei nesse escritório como secretária. Logo, eu já fui para outros setores, como contábil, financeiro, e fui gostando, fui me encontrando. Na época, eles eram professores da faculdade, e daí seria interessante que tu começasse uma faculdade, né? E aí eu comecei, isso foi no ano de 2000 que eu comecei minha faculdade, eu já estava no escritório há um tempo. Então, 25 anos aí como contadora, sempre trabalhando em escritório de contabilidade. De contabilidade. Até que chegou o momento, né, que eu tive um escritório anteriormente, engravidei, vendi, comecei a dar aula nesse tempo. E pós-pandemia, né, com criança em casa, e eu pensei, por que não, de repente, a gente poder iniciar, né, uma nova jornada com algo que fosse meu, né? Por questão do tempo, da liberdade, né? Então, tudo aquilo que muita gente procurou na pandemia. Muitas mulheres começaram a empreender, muitas pessoas começaram por conta da maternidade, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E, então, na época, surgiu, né, a ideia de, então, iniciar o meu próprio escritório, que é a Ministrar e Soluções Contábeis, que já vai fazer 4 anos. 4 anos. E o que mais te fascina nesse universo dos números e da gestão de negócios? Eu acredito que é a própria gestão mesmo, né? Então, é isso que é legal, você ter a oportunidade e oportunizar as outras pessoas em ter o teu próprio negócio, né? Então, cada vez que vem alguém me procurar para abrir um negócio, vendo que evoluiu, vim trocar de MEI para uma ME, então isso é muito legal. Eu vejo assim o crescimento, né, no ambiente corporativo. Eu vejo essa, como é que eu vou dizer, essa ânsia, né, do pessoal querer fazer algo diferente, querer inovar, começar seu negócio. Então, a contabilidade, eu sempre gostei muito disso, né, da questão da gestão mesmo. Não só dos números, né, mas de você conseguir trazer esses números para a realidade da empresa e transformar em tomada de decisão. Isso que é difícil às vezes para nós empreendedoras mulheres, Muito. né? A gente tem uma barreira. Mas deixa eu te pedir assim, qual foi o teu maior aprendizado nesses 4 anos de contabilidade? Eu acredito que... Do seu escritório próprio, sim, né? de ter o meu próprio negócio, eu acredito que foi essa questão da gestão, né? Então, eu sou muito apaixonada por gestão. Gestão contábil, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de liderança. Então, a gestão do tempo, né? De você conseguir organizar tudo isso, e eu acredito que a contabilidade, ela faz com que a gente consiga trabalhar um pouco de tudo, né? Então, a contabilidade, você vai trabalhar um pouco com fiscal, um pouco com tributário, um pouco com contábil, com a parte financeira, e isso une bastante coisa, né? Principalmente no escritório. É diferente, às vezes, de você trabalhar numa contabilidade de uma empresa, onde talvez você só faz algo dentro de um setor, né? E no escritório, a gente tem a oportunidade de fazer de tudo um pouco, né? E iniciando, começando, então, o escritório pequeno. No começo, só eu fazia tudo, né? Dentro do escritório, como outras empreendedoras também, né? Então, eu acredito que isso, inclusive, é um exemplo. E hoje né, você que a gente tem uma pode equipe. começar. Hoje já tenho, né, um pessoal que trabalha comigo, meus colaboradores, que
me auxiliam muito, estão lá para me, né, para me ajudar a crescer e a gente se ajudar em equipe. E o que a contabilidade te ensinou sobre pessoas e sobre empreender, sobre o universo do empreendedorismo feminino? Eu acredito que você conseguir conciliar, administrar, né, fazer funcionar o negócio, né? Então, na sequência, a gente vai falar um pouquinho ali também do brechó, e muitas pessoas falam por que o brechó e tal, que tu também vai me pedir, né? Mas eu acho que é muito isso, porque quando a gente fala em contabilidade, poder auxiliar as outras pessoas. Entende que tu falou muitas vezes a dificuldade hoje em dia do pessoal que inicia, né, no empreendedorismo. Então, a gente poder ajudar nesse crescimento, ajudar nesse início. Então, o escritório contábil, ele é basicamente, né, focado em pessoa física, MEI, micro e pequena empresa. Então, é aquele pessoal que está iniciando mesmo, que precisa de um auxílio, que precisa de uma orientação. Então, eu gosto muito dessa parte, né, de começar ali junto, engatinhando, começando. E eu acho que isso sempre foi muito legal para mim e me ajudou como pessoa isso, né, das diversas áreas, a gente ir crescendo, focando um pouquinho em cada coisa. Bacana. E agora a grande virada, que é o Charlotte, o brechó. Você ficou 15 anos em sala de aula, né? Que a gente não mencionou, mas você ficou ministrando sala de aula por 15 anos. E por que você decidiu buscar algo novo? Como foi esse momento de virada para empreender com o brechó? Então, foi algo que foi difícil, a decisão de deixar de dar aula, sair da faculdade, todo um processo. Então, logo que eu iniciei o meu primeiro escritório contábil que eu tive ali, quando eu engravidei, foi antes de engravidar, antes de ter minha filha, então eu já ia fazer 15 anos em sala de aula. Era para complementar, né? Eu gostava muito disso, é interessante eu trabalhar em sala de aula, ensinar novos contadores e complementar no meu dia a dia. Então, isso foi rendendo vários cursos do qual eu trabalhei com contábeis, administração e engenharias, né? Engenharia elétrica, mecânica, civil. E ali também, quando eu fiquei parada, né, no tempo da pandemia, que eu acabei vendendo meu outro escritório, trabalhei como funcionária, e eu fiquei muito tempo em sala de aula e voltei para o escritório e os 3 turnos estavam me puxando muito, né? E eu tô com, hoje a minha menina aí fazendo 12 anos, né? Quase 12 anos. Então, aquilo começou a me sobrecarregar muito. Eu disse, hoje ela precisa mais de mim do que quando ela era bebê. Né? Eu sempre falo que quando ela era bebê, eu ia dar aula, eu corria, né? Deixava na mãe, na sogra, com fralda, mamar, ela se virava, né? Se viravam com ela. E agora não tá tão simples assim. Então, a questão do meu esposo também, ele, né, tem uma consultoria de viajar e tal, e ela, né, ficar mais sozinha. Não, disse, vou dar um tempo, então eu tava com os 3 turnos praticamente, né? E depois da pandemia, assim, era aula online, era aula presencial, era semipresencial. Era algo muito desgastante, né? Aquilo, a pandemia veio com muito desgaste para todo mundo. Então, assim, eu fui me cansando, não que eu não gostasse de dar aula, não que eu não gostasse de estar em sala de aula com os alunos, isso sempre foi muito gratificante para mim, né? De formar pessoas que eram meus colegas, né, de trabalho. Só que chegou um ponto que começou a cansar, esgotar, né? Então, eu tava assim, já fazia uns 2 anos que eu tava pensando, paro, não paro, paro, não paro. E, inclusive, muitos desses meus alunos, eles são meus clientes hoje. Teus clientes né? hoje. Então, eu abri o escritório novamente por conta deles. Que eles procuravam indicação de escritório para abrir suas empresas. Porque eu ensinava muito empreendedorismo, sala de aula, gestão de projetos, gestão de negócios, investimentos. E muitos alunos da engenharia, principalmente quando saíam da faculdade, me buscavam, né, para indicar, prof, tu deu aula para mim, me indica um contador e tal. E chegou um momento de, por que não eu atender eles? Né? E foi quando eu abri novamente o escritório. E atendi esse pessoal, e ele, por indicação, veio vindo vários. Então, hoje o escritório ele é consolidado, tem uma clientela bacana. E então, com essa questão de estar um pouco sobrecarregada da faculdade, eu disse, não, chega. Né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não para, né? Tá, mas e daí? Só o escritório? Posso pensar em alguma outra coisa? O que eu poderia fazer? E depois, na sequência, também a gente vai falar do grupo, né, de mulheres. Então, eu já estava com um grupo, né, de mulheres empreendedoras. Eu disse, eu quero que surja algo que eu possa continuar atendendo elas, não só na contabilidade. Mas criar algo maior. E algo assim que também fosse diferente para mim. Né, que não fosse só voltado a números, só voltado à gestão, que também fosse mais distração, que eu pudesse unir várias outras coisas, né? E a Charlotte Brechó era de uma cliente minha,
Que tu herdou, né? Uhum, e ela tem Tu toda a herdou história dela, e né? Para o pessoal depois transformou. conhecer, tá lá a história, né? Ela já tinha começado há um tempo e ela ia se mudar, vai se mudar, enfim. Né, tava na questão de querer se aposentar, não querer se aposentar, enfim, tem toda a história dela, né? Ela disse, ai, Thaís, vou fechar. E realmente ela fechou, ela ficou um tempo parada, saiu do espaço físico que ela tava, só que ela tinha sempre a ideia de que alguém ia continuar. Ela dizia, Thaís, mas alguém tem que continuar a história da Charlotte. E eu ainda tentei arrumar compradoras para Charlotte, né? Tentava encaixar alguém pra... Vamos fazer um cálculo de valuation, quanto vale hoje, quanto vale a história, quanto vale isso. E nós buscando alguém para continuar E esse alguém estava muito a Charlotte, próximo. né? E com essa história, né, vai e vem, e o meu próprio esposo um dia me disse, tá, e Por que você não... por que você não investe ali e não começa, né? E eu, Será? será? Bem assim, será? E eu lembro que, conversando um dia com uma aluna, foi a virada de chave, assim, eu tava com aquela ideiazinha, meio que, né? E um dia uma aluna me disse, ai, prof, porque a gente fazia alguns eventos, né, com a Charlotte. Ela disse, ai, prof, que saudades que eu tenho da Charlotte, do brechó. E essa menina, ela é costureira. Olha só. E ela disse, deixa eu te contar, que a Lu quer continuar com a Charlotte e me passou pela cabeça, talvez, dela. Mas então, por que tu não faz, né? E aquilo foi... No outro dia, chamei a Lu, vamos tomar um café, tenho uma ideia pra Charlotte. Aí conversei com ela, o que tu acha? Tu acha que eu conseguiria dar conta? E ela, fechou, é tu. Era o que eu queria. Uhum, Eu consigo você, entregar. É uma pessoa que eu confio, que conhece a Charlotte. Porque quando ela veio, né, pra mim fazer a contabilidade pra ela, eu comecei a consumir muito no brechó. Que aí vai ser o que eu vou te perguntar, né? Como foi essa paixão pela moda circular? Porque a gente tem que ter uma paixão, né? Sim. Então, Começou a paixão aí, veio né? pela moda circular. Depois surgiu a herança do Isso, brechó. surgiu assim. Quando eu conheci, né, eu já tinha tido contato com alguns brechós, mas nunca mais tinha comprado, nunca mais tinha sido fornecedora, nada. Não tinha mais contato com brechó. Então, né, ela me chamou para fazer a contabilidade, gente, fui lá conhecer o espaço, achei muito bacana, assim, porque uma curadoria impecável. Então, eu tenho peças aqui que são da Charlotte, sabe? Então, a curadoria, assim, ó, peças praticamente novas, sem nada descosturadinho, sem uma mancha, peças praticamente novas, né? Que tinham sido usadas, mas eram novas. Interessante, né? Comecei a comprar peças ali, então ela tinha muito a questão de ter peças de qualidade, alfaiataria, que eu gostava até, né, para trabalhar no escritório, enfim. E hoje eu tenho de tudo um pouco, né? Foi montando o teu novo guarda-roupa com eu a fui Charlotte. comprando, trocando peças, comprando, adquirindo muitas peças e comecei a gostar. Né? Achei que era interessante. Tinha peças que eu pensava, não encontrava mais, às vezes, aquele mesmo tecido, aquele mesmo modelo, né? Porque que vinham peças diferentes. E eu comecei a gostar muito. E também fiquei sentida quando ela fechou, né? E eu comecei a gostar Algo de brechó. moveu muito mais, né? O fechamento da tua cliente. E aí você não queria ver que aquilo que eu tinha parado, tinha acabado. Né, fosse lá, ficasse escondido, você acabou se tocando. Inconscientemente a gente acaba, né? Tendo reações e ações para as coisas fluírem. Eu fiquei bem sentida, assim, quando fechou. E tanto que eu pensei, vou procurar outros lugares, outros brechós. Consumir em outros nesse tempo, né? Brechós que a gente tem hoje na cidade, assim, maravilhosos, com peças de muita qualidade, uma variedade muito grande. Então, nós temos vários hoje aqui, né? E, disse, não, continuei consumindo alguma coisa, né? Mas surgiu, talvez só com o escritório, pensei, eu quero fazer alguma coisa diferente. Acabou as aulas e daí eu tive que seguir Não quis ficar parada. Seguir uma outra história, né? Fazer algo diferente. Porque a gente nunca quer parar. Qual foi a tua maior surpresa desde que começou a empreender nesse universo da moda? Que tu veio da contabilidade, tu veio da sala de aula. E agora você cai num outro ramo, num outro nicho, com um público somente feminino, né? E que acaba... Quem procura o brechó? Quais são as características dessas pessoas que procuram um brechó? Como que você se desenvolve para atender e entender a tua clientela lá? Sim, foi tudo muito diferente para mim.
né? E eu lembro que eu falei pra Lulu, tu acha que eu dou conta? Eu não entendo nada. Eu mal fiz, né? Fiz uma consultoria de imagem e estilo, né? Eu disse, fiz com a Feres, que é maravilhosa, que eu Aham. adoro, que eu amo, né? Minha amiga hoje, assim, maravilhosa. Eu disse, sim, eu tenho uma consultoria, eu tenho um pouco de noção, mas eu não conheço nada. Então, a Lu me deu, inclusive, livros, procura ler aqui, procura sites, né? Ela me manda dicas ainda no Instagram, ela me ajuda ainda hoje muito, né? Ela vai lá, às vezes, me ajudar a fazer a curadoria, colocar valores, fazer vídeos. Então, para mim, foi tudo muito diferente. E na época dela, assim, ela já tinha uma clientela formada com um padrão do que era o que as peças que ela tinha, né? Que ela escolhia. E uma surpresa, assim, foi que o negócio foi fluindo, fui aprendendo, ainda tenho muito que aprender, mas está sendo muito bacana, sabe? Sempre tem alguém Um indo lá, desafio que procurando. continua te dando friozinho na É barriga. muito legal, porque assim, e cada vontade. pessoa diferente que me chama no Instagram pedindo peça, que viu, que gostou, que curte e fala, tô gostando dos teus provadores, tô gostando do teu conteúdo. Então, é uma grata surpresa isso, né? Porque eu fui construindo agora o meu perfil da Charlotte, que antes tinha um, então eu quis tentar manter aquele perfil que já tinha, porque era o que eu gostava, mas ao mesmo tempo, com as minhas amigas, eu fui criando um novo perfil Uma da nova Charlotte. característica, né? Que são características sua, que é a Isso. proprietária, que tá lá à frente, que tá lá Exato. todo dia abrindo as portas, né, para receber. Vamos falar um pouquinho do Clube Mover? Vamos. Brechó tem história, né? Tem muita coisa, né? Então, eu sempre gostei muito desse universo de comunicar, de ajudar em encontro, em evento. Como eu falei, eu ajudei muitos encontros na própria Charlotte, para ela trazer público, trazer cliente, eventos, desfiles. E o Grupo Mover, ele surgiu de outros grupos, né, anteriores. Hoje o Grupo Mover tem 1 ano. E antes disso, eu já tinha, né, essa ideia. Ele E já é bem tinha. recente. O Mover tem 1 ano. Eu tive um outro grupo e vim de outros grupos antes, né? Então, eu conheci esse universo de grupo de mulheres com o W2W, que é um grupo nacional, né? Que tinha franquia aqui em Chapecó. E eu comecei a fazer parte ali na época da pandemia. Então, eram encontros online e depois começou a voltar presencial. E na época, assim, Que foi daí que você teve a motivação para começar isso, para fazer algo esse espaço do Mover e criar o Clube Mover. que foi algo que seria assim, talvez, eu achava assim, o WLab é muito glamuroso, grandes eventos, e muitas clientes me pediam, Thaís, eu vejo você lá, eu vejo umas fotos, como é que é? Daí, como ele era uma franquia, ele tinha um valor um pouco mais alto, pessoas se né? Ele recuavam. tinha uma estrutura assim, o pessoal já, fica um pouco pesado. E aquelas empreendedoras que eram minhas clientes, eu queria que elas também participassem de algo parecido. E aí eu pensei, vou criar uma coisa mais simples, mais do dia a dia, um valor acessível. Pra E que eu tá consiga unir todo reunir mundo. isso, que eu consiga reunir essas mulheres. É uma lá que faz seguro, é uma que é costureira, é uma que tem uma loja disso, uma loja daquilo, para que elas se conhecessem e se interligassem, né? Então, porque muita gente acabava me pedindo indicação, Thaís, tu que tem lá escritório, tu não tem uma cliente que tem uma loja X? Tu não tem uma cliente que é social media, ou enfim. Deu começou com isso. Começou com chá de negócios, para que as mulheradas, que as mulheres conseguissem se reunir para divulgar seus negócios e uma conhecer o trabalho da outra e se indicar. E aí, nesse primeiro encontro foi legal, o pessoal pediu mais um, quando que vai ter o próximo? E a gente se reuniu de novo, e disse, então vamos criar um grupo. E isso, né, com o tempo tá foi dando surgindo. conta disso tudo? Contabilidade, brechó e clube. E família ainda. E família, e vida Filha, própria. Como esse projeto, então, conversa em toda essa trajetória? Esses projetos, né, conversam em toda essa trajetória, em conciliar tudo isso, em viver, em ser mulher e estar aqui hoje comigo. Exato. Eu acho que o maior desafio é unir tudo isso. Unir tudo conciliar, né? Então, realmente não é fácil, não é assim. Tem dias que eu chego em casa, eu já quero só dormir, eu quero descansar. Mas mas eu lembrei que eu já tenho que organizar uma agenda, eu lembrei que eu tenho outra coisa, eu tô sempre correndo. Eu cheguei aqui, gente, correndo, assim, aquela loucura. Então, tô sempre naquele corre. O escritório. Hoje já tem pessoas que me auxiliam, né? Então, ele não precisa, assim, tô lá... Caminha sozinho. Isso, tô lá me organizando e tal, mas, assim, a Thaís não precisa estar 100% presente fisicamente, né? Então, eu consigo trabalhar de casa, levo o computador na Charlotte, consigo trabalhar de lá se precisa, de um cliente que precisa de alguma coisa, e, né? Eu não tem ainda, tem horários, às vezes, não tem ninguém agora para atender.
já organizei as peças, vou trabalhar mais um pouquinho pelo escritório, né? Então, eu vou fazendo isso. E daí, no brechó, eu estipulei alguns horários. Como eu não estou mais em sala de aula, então, final de tarde, né? É o meu horário, geralmente das 5 às 7, né? Sábado, né? Que eu consigo atender um público que não consegue durante a semana. E já me organizei ali para ir 2 vezes por semana durante a tarde, né? Que eu fui testando. Ia na segunda tarde e na sexta, percebi que na segunda não ia muita gente, daí o pessoal me procurava na quarta, assim, vou tentar na quarta. Ah, e tu equilibrou ali. Isso, de vou sentindo assim. E o grupo acaba sendo meio que geral, né? Tem gente que me chama de manhã, tem gente que me chama de tarde. Uma continuidade. Né? Daí porque os dias... eu acho que o grupo ele te toma mais tempo, Sim, né? toma. Porque tem muitas mulheres envolvidas e que você é o pilar disso tudo. O grupo, quem é o pilar é você. Você vai estar ali como centro da atenção e quem que elas vão se direcionar? Você. Sempre a mim. Então, ele te toma mais tempo do que o brechó e a contabilidade, Realmente. provavelmente. Toma muito mais tempo. E é como eu disse, é gente de manhã, é de tarde, é de noite, né? Eu acabo não deixando de responder, porque às vezes precisa de algo, de uma indicação, de alguém que elas querem, né, já chamar no dia. Aí tem lá um aniversário, tem alguém que quer isso. Então eu gosto de estar sempre ali movimentando e organizando, né? Organizando os encontros para que essas mulheres realmente consigam se encontrar, né? Então é todo um processo. Realmente ele toma um tempo, mas eu gosto, né? Eu gosto muito. Eu tenho junto comigo no grupo, que é a minha sócia, mas eu brinco que é a sócia oculta. Né? Ela mesmo diz, eu sou sócia, mas eu nunca apareço. Que é a Cleusa Zanella. Né? Ela tá comigo na liderança do grupo, só que ela fica nos bastidores, né? Então, não... A agenda eu que organizo, né? Eu que faço toda essa parte. Às vezes eu digo só, Cleusa, consegue tal data? Ou me diz uma data que tu pode, a gente organiza um encontro geralzão, assim, e daí a gente faz. E as próprias gurias do grupo organizam encontros, né? Entre elas. Entre elas, E aí eu tenho lá um encontro, eu vou fazer um encontro aqui no meu espaço. Daí chama as gurias, é para 10 gurias, é para 15 gurias, divulgo lá no grupo, organizo. Aí elas fazem parceria, se juntam, né? E fazem os encontros. Então vai funcionando bem legal, né? Então ele tá girando, tá movendo. Tá, e o que mais te desafia nesse tripé dessa vida profissional hoje? Pra gente encerrar sobre... eu acredito que seja o desafio é essa conciliação. Conciliar. Conciliar é difícil. É difícil. É, porque a gente, mulher, mãe... É muita coisa. Já morri de cansaço. Eu preciso chegar em casa, preciso estar ativa, preciso dar atenção, né? Então, eu acho que é essa conciliação de dar conta de tudo, né? Às vezes as gurias brincam, Thaís, eu já te vi foto de você em 3 lugares da mesma noite. Como que você conseguiu? É 5 minutinhos aqui, daí eu passo 5 minutinhos ali. Hoje eu vou dizer que eu tô meio mais devagar, assim. Que às vezes fica cansativo, né? Tem semanas assim que eu fico exausta, que final de semana eu quero dormir. E que bom que tu consegue passar 5 minutinhos e atender todo esse grupo de mulheres, porque eu acho que eu não teria capacidade, não. Eu já me sinto cansada de muitas coisas que eu faço. É o que a maioria me fala, Thaís, eu não daria conta. Thaís, como é que tu consegue? Como é que tu tem paciência? Tu tem um suporte muito bom. Eu me propus a isso, né? E realmente a minha família é muito assim, minha filha hoje, com essa idade, ela me ajuda muito, ela é meu suporte, né? Então, no grupo ela me ajuda muito, e questão da internet. Ela tá ali junto, me ajudar a divulgar, me ajudar a fazer post, me ajudar a fazer isso, fazer aquilo. Meu esposo sempre me apoiou em tudo, né? Sempre me ajudando. Que aí a gente se motiva e consegue continuar, Sim, né? eles são minha força diária, né? Então, eles que me dão esse suporte e que realmente é o que eu acho que é mais desafiador. Isso. É poder dar conta de tudo. Então, mas eles estão sendo meu pilar, estão ali me auxiliando sempre. Que bom. Vamos falar sobre inspiração e futuro? Para todos esses projetos aí? O que você sonha para o futuro da Charlotte e do Clube Mover? Eu acho que são os 2 pilares que caminham à frente, né? Isso, é que como eu disse, o escritório ele já é consolidado, é algo que eu tenho de profissão há anos. Quero mais clientes? Quero, né? Quero movimentar mais, óbvio, né? Mas ele tem uma consolidação. A Charlotte, como ela voltou agora esse ano, na verdade ainda foi em fevereiro, eu ainda vejo assim... Crescendo. Tá crescendo, o pessoal tem uma gente que tá conhecendo ainda, né? Então eu brinco com a minha filha, né? Porque ela sempre no escritório, ela dizia, amanhã eu não vou querer trabalhar em escritório. Agora com a Charlotte, ela tá curtindo, ela adora desenho, ela faz desenho de roupas e tal. Se de repente transformar em algo, né? Até, não sei,
Mas eu vejo, assim, que tem muita coisa para rolar com a Charlotte ainda. Muita coisa, né, pra gente trabalhar dentro dela. Muito que eu tenho que aprender, ainda evoluir. E o grupo, eu acredito que mais ainda, né? O grupo cada vez vindo mais mulheres conhecendo, mais mulheres interagindo. E eu acredito que isso é uma bola, né? Que vai... dentro do grupo vai surgir cliente para o escritório. O escritório vai surgir pessoas para o grupo e que vão conhecer a Charlotte. Né? Clientes da Charlotte se interessam no grupo e assim vai, né? O grupo vai para a Charlotte. Vai conseguindo seguir, né? Isso, e eu acho que é um movimento. Que é isso que... Né? É um movimento circular. Isso. Olha só, interessante, entendeu? Que tu não tinha pensado nessa frase ainda, mas olha como tudo gira, né? Tudo une. Mover, movimento circular, moda circular... Tá tudo muito interligado. Tá tudo muito interligado. Eu tô, assim, numa fase que eu tô curtindo muito tudo. Ai, que né? delícia! A gente cansa, assim, mas bom. Tá muito legal, né? Eu tô curtindo tudo, assim, de uma forma bem bacana, muito legal. Eu acho que tem muito o que evoluir e a inspiração, assim, é fazer o que a gente acha que é interessante fazer, não ter medo, não desanimar, não ter medo. Seguir em movimento, A gente tem medo, mas o medo é constante para todo mundo. A gente só tem que encarar ele. Não dá para desistir. Se você pudesse dar um conselho para quem quer mudar de área, depois de todos esses tempos na contabilidade, 15 anos em sala de aula, qual seria o teu conselho para quem quer empreender? Para quem quer mudar de carreira? É seguir. É ir em frente. Tu não vai saber se não vai dar certo, se você não fizer. E o que te move a continuar se reinventando hoje, Thaís? Eu acredito que é a busca por algo novo, né? Por algo diferente. Tá legal, tá. Que a gente fala, tá legal, tá, né? Mas pode melhorar. Mas pode melhorar, né? Então, acho que sempre buscar algo que inove, que cresça, que evolua dentro do que a gente já faz. Muito obrigada. Mais ou menos isso. Thaís, muito obrigada. Fiquei super feliz de você estar aqui sentada comigo. A gente se conhece há muito pouco tempo. Eu comecei nessa trajetória do mundo virtual, do marketing, da internet, e foi daí que a gente conversou sempre de um modo muito virtual. E eu pensei, Outubro Rosa é para nós mulheres. Por que não fazer esse movimento para a gente sentar, conversar sobre empreender, sobre nos valorizar ainda mais? E eu fico tão feliz quando vocês, mulheres, assim, eu sou muito pequena ainda perto de você, perto das outras meninas que vão sentar aqui, com toda essa trajetória e buscando evoluir, crescer cada dia mais. E a gente fica inspirado, sabe? Em continuar. E eu falei assim, nossa, se ela consegue, eu também posso, né? Eu também vou conseguir, claro, dentro do meu limite e dentro do meu percurso. E é tão bom quando a gente consegue levar isso para outras mulheres e ter inspiração, sabe? Porque falta muito disso. A gente às vezes se retrai muito como mulher, como uma empreendedora, não acreditando na nossa própria capacidade. Isso, no nosso potencial. Isso aí. Exato. E às vezes que nem tu falou agora, às vezes a gente acha que não vai dar conta. E assim, eu falo, tem que continuar, tem que insistir. Eu tô cansada? Tô. E às vezes, no tu cansar, tu desiste. Desiste. Tu para. Eu não vou lá, então, eu encontro hoje, porque eu tô cansada. Eu trabalhei o dia inteiro. Trabalha o dia inteiro, trabalha mais de noite, trabalha mais um pouquinho. Cansa. A gente tem que ter o tempo de descansar, ok? Tem que ter, né? Respeito isso. Quando meu corpo tá cansado, que nem eu falei agora, tô, né, um pouco mais cansada. Eu tiro 2, 3 dias, né, de descanso no final de semana. Consigo ficar, permite. Né? Se não, eu vou ficar um domingo sem fazer nada, vou sentar lá, erguer os pés e ok, e né? tu consegue, mesmo assim, tô com os pezinhos erguidos. Mas com a cabeça, viu, né? Tem um monte de coisa pra fazer. Às vezes eu tô aqui, trabalhando aqui. Não, eu não quero. Não, às vezes eu digo, não, agora eu vou parar, vou dar um tempinho e dá um tempo mesmo, né? Então, eu acho que é importante, assim, como tu falou, a gente se conhece há pouco tempo, mas, assim, eu vejo... Essa tua ideia é maravilhosa, né? Eu gostei muito, curti muito quando tu falou, que tu me mandou. Eu disse, eu já quero. Né? Eu disse, eu já quero, porque é muito legal isso. É muito legal você trazer essas histórias e esse teu trabalho está sendo muito legal. Né? Então, você oportunizar isso para as mulheres vir aqui e contar, inspirar outras. Eu achei muito legal. E cada uma seguir do seu jeitinho. Eu agradeço muito. Eu achei muito bacana. Agradeço, achei muito legal. E continue com essas ideias
Que é isso aí. Amém, vamos Continuar, lá. né? Hoje aprendemos que empreender não é sobre seguir e escolher um único caminho. É sobre você conseguir viver o que está te movendo, o que te inspira. E seguir em frente. Foi Isso uma aí. palavra que a Thaís usou muito. Seguir, continuar. Se você gostou desse episódio, compartilha com uma amiga e continua nos acompanhando por aqui. Thaís, muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até mais.